A celeuma política, ou seja, toda esta algazarra, esta gritaria de volta do AI-5, de cassação do Eduardo Bolsonaro e até do impeachment do Bolsonaro e a briga com a Globo. Para não falar no julgamento do Lula pelo STF, constitui o ambiente ideal para se fazer aquelas reformas contra o Estado brasileiro. Eles aproveitam toda essa confusão, que já estão chamando de caos, da teoria do caos, para implantar as reformas do Paulo Guedes. O que vai ocorrer nesta semana que entra, na quarta ou quinta-feira, como anunciou o próprio presidente Jair Bolsonaro. E agora o que querem fazer? Querem privatizar tudo. Querem tirar todas aquelas inibições constitucionais para implantar o Estado liberal total, tal como fez o Chile do Pinochet ainda em 1973. E não é à toa que vem um homem do Pinochet, o Paulo Guedes, para fazer essas reformas. Entrevista à Folha de São Paulo, jornal que também está acobertando todo esse golpe contra o Estado brasileiro. Justiça se faça, não é só a Globo, é a Folha de São Paulo, é o Estadão, é a Record, é a Bandeirantes, é toda a chamada mídia tradicional ou hegemônica. Vejamos aqui essa entrevista do Paulo Guedes, onde se conta tudo o que se pretende fazer com o Brasil a partir desta semana. Para o ministro, o governo inicia uma profunda reforma para modernizar o Estado sem brigar com o passado. Agora, o que é modernizar o Estado brasileiro? Transformá-lo num novo Chile. Em entrevista da Folha de São Paulo, assinada pelo jornalista ou a jornalista Alexa Salomão, se diz que nesta semana o governo de Jair Bolsonaro encaminha ao Congresso 6 conjuntos de medidas que, nas palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, dão início a uma tardia reforma do Estado. Diz ele, essa transformação da máquina pública que servia a uma ordem politicamente fechada e agora precisa servir à população. Busca a modernização, diz Guedes. Só que a população deles e a população dos banqueiros, das multinacionais e todo aquele conjunto que se chama sistema internacional de dominação que querem fazer com que todos os recursos nacionais sejam carreados para pagar a dívida. Vejamos aqui, então, especificamente quais são essas medidas. Está previsto o envio de 3 propostas de emenda à Constituição para o Senado. A PEC Mais Brasil. Veja bem aí os títulos, né? Mais Brasil, em vez de ser mais bancos, mais multinacionais, mais financiarização, que traz um novo regime fiscal e propõe a soma do gasto obrigatório com saúde e educação. Ou seja, aquele gasto que é previsto na Constituição, tanto por cento para a educação, tanto por cento para a saúde, vai ser eliminado da Constituição. A PEC da emergência fiscal, que institui gatilhos para conter gastos públicos em caso de crise financeira na União, estados e municípios. E a PEC dos fundos, que revê 281 fundos públicos. A gente sabe que o Paulo Guedes é dono aí de uma administradora desses fundos públicos. Para a Câmara dos Deputados, seguem
a PEC da reforma administrativa que remodela o serviço público de todos os entes e um projeto de lei que traz um novo modelo de privatizações. A primeira fase da reforma tributária do governo, que une tributos federais para instituir o IVA dual, entra numa comissão mista, explica o ministro. Segundo Guedes, o trâmite e o arcabouço de cada proposta são resultados de um diálogo construtivo entre executivo e legislativo. Aí é que mora o perigo, porque quem vai conduzir isso não é o Bolsonaro fica atrás, fica lá criando essa celeuma política com a Globo, não é? Com o próprio filho, pedindo o AI-5, fazendo aquelas ameaças. Agora, o interessante aqui a observar é que ninguém deu grande manchete para esse tipo de noticiário. A Globo não falou nada, o SBT também não. E fica tudo embaixo do pano para ser decidido quase que às escuras e de afogadilho no Congresso Nacional, enquanto o país aparentemente fica em chama com esses debates estéreis de AI-5, de cassação do Bolsonaro, de briga da Globo com o presidente Bolsonaro. Daí a importância das redes sociais. Eu fui alertado para esta reportagem, por exemplo, pelo Portal do José, que é conduzido pelo cientista político, pequeno empresário e advogado José Fernandes, que mora no Rio de Janeiro. O José Fernandes vem alertando há algum tempo no seu Portal do José contra todas essas manobras destinadas a depenar o Estado brasileiro e transformá-lo num grande Chile. Olha o que é que ele diz sobre essa entrevista do Paulo Guedes. E aí depois ele fala sobre essas medidas de privatização, ele fala assim, não, que a medida de privatização tem que ser adotado o fast track. Gente, o fast track... Olha aí, ele diz, o ministro utiliza a expressão fast track, que segundo o nosso analista aqui, é uma lei que não se pode mudar nunca. Ela foi adotada nos Estados Unidos e estão trazendo para cá esse modelo para jamais se mexer em tal lei, seja que governo for. É um modelo norte-americano, onde os americanos criaram uma estrutura de aprovarem leis que são imodificáveis, leis que não podem ser modificadas. Ou seja, você entrega uma estatal brasileira e depois você não pode fazer absolutamente nada para reaver esse patrimônio, coisa que já está acontecendo na Inglaterra já há alguns anos. Aí ele chama a atenção para esse aspecto da lei. Eu me recordo que a Cristina Kirchner, não me esqueço de lembrar que esse livro, que é muito importante para entender, a Cristina fez várias reestatizações, justamente para tirar o seu país daquele lodaçal que foi provocado por aquele estampido social de 2001. A gente se recorda, quando a população se revoltou, o presidente teve de fugir de helicóptero do Palácio Presidencial à Casa Rosada. Então a Cristina reestatizou a Petrobras de lá, que é a YPF, a Aerolíneas Argentina, os Correios, a empresa de eletricidade e principalmente a Previdência que estava nas mãos desses grandes grupos, inclusive os grupos de comunicação, como é aquele Clarim, que é o Globo e a Globo de lá. Eles tinham sob o seu controle nada menos que 30 bilhões de dólares, que era o dinheiro da Previdência, que eles ficaram todo para eles, e os pobres dos aposentados ficaram à míngua, tendo o Estado que suprir aquele salário mínimo exigido pela lei. Bom, vamos aqui ao José, o José Fernandes, que ele também lembra do que está acontecendo e do que aconteceu na Inglaterra com as privatizações da Inglaterra. Porque os ingleses viram que a privatização da energia, da água, do esgoto,
saneamento básico de uma maneira geral, fornecimento de merendas, gerências de escolas, de presídios, isso tudo na mão de privadas, de empresas privadas, só gerou lucro e corrupção para grupos privados. Bom, tem mais outras coisas aqui que o ministro deixa a gente extremamente nervoso, né? Criticado aqui ou questionado sobre o Chile, ele disse que o que está acontecendo no Chile é assim mesmo, uma democracia barulhenta. E ele pergunta, né? Cadê passeata na China? Como é uma passeata lá na Venezuela? Passeata barulhenta no Chile, olha, estão aí os novos dados estatísticos sobre aquele quebra-quebra no Chile. A população estava revoltada, se rebelou e praticamente quebrou o metrô, ficou a metade das estações do metrô. 65 semáforos em Santiago foram destruídos. Várias empresas públicas e privadas foram também saqueadas e incendiadas pela população. Tal a fúria ali reprimida naqueles 30 anos de neoliberalismo. Então, amigos deste canal, a gente pede muita atenção para esse pacotão, e nem a imprensa se recusa a chamar de pacote, mas não é um pacote, é um pacotaço, tal como aquele que fizeram no Equador e que a população revoltada obrigou, inclusive o FMI e o próprio presidente Lenin Moreno, a voltar atrás. Fiquemos atentos, sim, para o que está ocorrendo no Congresso e que o Congresso vai aprovar, já que parece tudo acordado, porque tem o apoio do Centrão e do Rodrigo Maia.